O que é o glúten? O glúten ele é formado por um conjunto de proteínas e ele está presente no trigo, na cevada, no centeio e na aveia por contaminação cruzada. Claro que em outras coisas também, né, por contaminação cruzada. Mas o glúten, dentro das receitas com farinha de trigo, que é a farinha mais usada para fazer os preparos, ele tem várias funções. Por exemplo, ele dá volume, ele dá elasticidade para a massa, ele dá extensibilidade sem ruptura. O que é isso? O pizzaiolo tá lá girando a pizza na mão, a massa começa a abrir, né? Começa a abrir e ela não se rompe. Então isso é extensibilidade sem ruptura. Ela estende sem se romper. É isso que o glúten faz. Ele tem uma liga muito forte, capaz de segurar essas outras moléculas da massa enquanto ela gira no ar, tá? Então, é extensibilidade, elasticidade, ele ajuda no volume, ajuda a manter o pão, por consequência, unido, né? Ele impede o esfarelamento do produto. No pão, no pão não, né? O pão com farinha de trigo, ele é sovado. Por quê? Porque precisa desenvolver o glúten. O bolo não. O bolo, se você bate com a farinha de trigo, você desenvolve o glúten, consequentemente o seu resultado vai ficar duro. Então, o glúten ele tem várias funções dentro das receitas feitas com farinha de trigo. Quando a gente vem para panificação e confeitaria sem glúten, nós precisamos suprir a falta do glúten, né? Claro, a gente tem que suprir a falta da farinha de trigo, mas isso é assunto para outro dia. A gente falou na primeira live de aquecimento, tá? Sobre essa parte de farinhas. Mas a gente tem que substituir o glúten nas nossas receitas. Como é que a gente faz isso? Um dos ingredientes que nós utilizamos para substituí-lo é a goma xantana. Então, a goma xantana é uma fibra solúvel, tá? Solúvel tanto em água quente quanto em água fria. A gente consegue diluir. Eu tenho até ela aqui, ó. Deixa eu colocar um pouquinho no potinho para vocês verem. Eu não sei se todo mundo conhece. Eu acredito que sim, né? Que já tenha visto a goma xantana. Mas ela é um pozinho branco. Branco não, né? Meio bege. Um pozinho clarinho. Deixa eu colocar aqui pertinho no Instagram. Tá vendo? É um pozinho bem fininho, né? É um pozinho fino que a gente usa nas nossas receitas de pães e de bolos sem glúten. Qual é a função que a goma xantana vai trazer para essa massa? A goma xantana vai trazer elasticidade, vai trazer volume, ela vai dar corpo para a massa. Se você percebeu já, se você já fez alguma receita sem glúten, você percebeu que antes de você adicionar a goma xantana na receita, que tem as farinhas, o líquido ali, a massa tá liquidazinha, sem muito volume, né? A menos que você tenha batido os seus ovos com açúcar nos bolos. Mas ela tá ali, né? Uma massa cremosa, mas sem muita liga e sem muito volume. Quando você coloca a goma xantana e espera uns minutinhos, ela encorpa, essa massa ganha corpo, ganha volume, espessa. Porque a goma xantana vai atuar com essas funções, espessar a massa, dar volume a ela, dar elasticidade, né? Capacidade de manter o nosso pão, o nosso bolo unido depois de assado. Se a gente só usa farinhas sem glúten, mesmo usando as farinhas de liga, né, não necessariamente a gente consegue suprir a falta da goma xantana. Tem como? Claro que sim, a gente pode fazer sem a goma xantana, ela não é obrigatória. Só que a gente precisa de um equilíbrio muito melhor de farinhas para retirar a goma xantana da receita. Não é de qualquer jeito que a gente faz isso. Tá? Tem que conhecer as farinhas e usar uma combinação correta de farinhas para fazer essa retirada da goma xantana. Mas é possível porque ela não é obrigatória, tá? Então a goma xantana vai atuar desse jeito. E a goma xantana, ela atua também dando essa elasticidade para a massa. Então a gente tem um maior volume justamente por isso. Por quê? Porque os gases, quando a gente aquece o pão, aquece o bolo no momento da cocção, eles expandem, certo? Eles expandem. É isso que faz o pão crescer, fermentar, tá? E aí, se eu tenho a goma xantana, o que vai acontecer com a massa? Eu tenho ligações entre as moléculas da massa fortes. Então, o meu pão expande dentro do forno, as minhas ligações da goma xantana vão esticar, mas elas não vão se romper. Então, eu tenho um bolo, um pão que cresce mais, que fica bonito visualmente. Quando eu não tenho a goma xantana, eu posso ter um problema de quebrar. Então, eu quebro a ligação. Por quê? Eu expando a massa, se eu não tenho goma xantana, eu não tenho ligação forte entre as moléculas da massa. Aí eu tenho o rompimento dela, tá? Então, é muito importante que vocês entendam. A goma xantana ou um outro agente de liga, que eu já vou falar sobre isso, quais vocês vão usar para substituí-la, tá? Segura aí. Tem que estar ali na receita para que
a gente tenha um resultado final mais atrativo. A gente que trabalha com vendas precisa de um resultado bonito, né? Se for um pão baixinho, murchibento, ninguém vai querer comprar. Um bolo solado, né, murcho, ninguém vai querer comprar. A gente precisa de um produto bonito, além de saboroso, claro. Mas a beleza é o que vem primeiro, é o que impacta o seu cliente, né? Quando você olha para aquele pão alto, bonito, você pensa, nossa, deve estar uma delícia. Não necessariamente ele vai estar uma delícia, mas um pão bonito tem uma chance maior. Porque se ele cresceu bem, a chance de ele ser mais macio é maior, porque tem outras coisas que interferem nisso também, tá? Então, gente, a goma xantana, ela é maravilhosa. Outra coisa, a goma xantana, né, atrelado a essa liga que ela fornece, ela ajuda a manter o gás, por causa disso, dentro da massa. E a umidade também. Então, eu tenho, além de um pão, de um bolo volumoso, eu também tenho um pão e um bolo mais úmido e mais macio, porque eu mantive presos ali os gases para o crescimento e a umidade, o vapor da água, o vapor do líquido que sairia se não tivesse essa liga forte, né? E eu permaneço eles ali dentro. Por isso que eu tenho um resultado mais macio e mais fofinho. Gostou desse conteúdo? Quer conhecer o caminho para faturar R$4.000 por mês com pães e bolos saudáveis sem glúten e leite? Então participe do meu evento online gratuito chamado Jornada Pães e Bolos Saudáveis 4K. Clique no link que está na descrição desse vídeo e inscreva-se agora.